Meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político e eu gostaria de tratar com vocês hoje da terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Toda ação, segundo essa lei, que é uma lei que eu entendo por ser cósmica e universal, não só uma lei da física, toda ação tem uma igual reação, de sentido contrário, de mesma força e intensidade. Isso a gente aprende na escola. Por incrível que pareça, alguns políticos não entendem essa lei. É uma lei da física. Eu acredito que, basicamente, é o seguinte: quando tu dá um soco numa parede, se o teu soco é maior, a tua força do teu soco é maior que o da parede, quebra a parede. Se a força do teu soco é menor que a da parede, a resistência da parede é maior, o que acontece? Quebra a tua mão. E se acontece de tu dar o soco e a parede aguenta e a tua mão também, então as potências se anulam. É isso. E na política funciona também assim. Na sociedade, na vida, tudo é assim. É desse mesmo modo. Então tem que respeitar as pessoas, respeitar a intensidade das coisas. Bom, por que eu estou fazendo esse preâmbulo assim? Porque essa semana tá um comercial nas rádios, não sei assim, PCdoB, que está indo para toda a mídia. E estão começando a intensificar uma campanha de não vai ter golpe. Eu concordo. Não vai ter golpe. Se houver alguma coisa, e realmente não será um golpe, será um contragolpe. Por que um contragolpe? Porque o golpe já foi dado. O golpe é ficar 4 governos consecutivos sem alternância de poder. O golpe é promover aparelhamento de Estado, do Legislativo e do Judiciário. O golpe é falar que é contra que os militares voltarem ao poder, seria censura, que haveria censura na parte dos meios de comunicação, e promover essa censura através de uma série de ações, de condutas que acabam inclusive por retirar os apoios de órgãos de governo, de entidades de governo, de canais de televisão que falarem mal do governo, por exemplo, coisa que em outros governos isso não acontecia. E para começo de conversa, para quem não lembra, no período militar foi criado duas coisas que geraram três coisas que geraram o que nós temos hoje em matéria de mídia. Primeiro, a energia elétrica. A maior a maior concentração de matrizes energéticas que foram criadas no Brasil foram geradas no período militar. 3 hidrelétricas e as usinas nucleares. Sem energia elétrica você não tem computador em casa. Você não está vendo o que eu estou falando aqui agora. Meio de comunicação. As concessões de governo, primeiro, para ter televisão, para ter rádio, você precisa de concessão de governo. Essas concessões de governo, elas são federais. E elas foram, a maior parte delas, inclusive as das maiores emissoras nacionais, foram criadas dentro do período militar. Sim, inclusive da Globo, do SBT, da Band, todas elas foram criadas dentro do período militar. E falar que jornalista é censurado no período militar é desconhecer ou querer desconhecer de que todas as concessões de rádio e de TV, ou seja, aquilo que diz é censura, censura, foi tudo dado no período militar. E a questão do telefone.
E telefone foi dado também as concessões dentro do período militar. O que acontece? No período militar não havia telefone, até aquele período era uma coisa de elite, era só quem tinha muito dinheiro para ter telefone. E alguns órgãos de governo em alguns estados, não eram todos os estados. E os militares colocaram orelhões, a quem não lembra, tinha os orelhões, né? E os orelhões eram de governo, das empresas que eram concessionárias de governo. Para o que fazer? Para que chegasse o telefone em todas as cidades. Hoje ainda existem alguns orelhões por aí, se vocês procurarem vocês vão encontrar. Mas o que as pessoas não usam mais tanto os orelhões? Porque, primeiro, porque qualquer pessoa hoje tem celular, e qualquer pessoa hoje tem telefone em casa. Eu sou de uma geração que eu esperava 5 anos para ter um telefone. 5 anos. Eu sou velho desse jeito, é verdade. Tá? Então, a gente lembra disso, quando a gente viveu alguma coisa. Eu, por exemplo, vivi fatos que a gente podia caminhar na rua sem ser assaltado de madrugada. Atravessar a cidade de madrugada sem ser assaltado. Né? Cara, em pleno período militar, eu, adolescente, menor de idade, pegava uma canha, uma garrafa de cachaça com uns camarada, os guri piá que nem eu, e saía para trotear de madrugada, conversar ia até o centro e voltava, só caminhando, tomando trago, sem fazer fervo, sem assaltar ninguém, sem fazer porra nenhuma. Eu tava lá simplesmente fazendo a minha diversão com meus camaradas, com meus amigos. E eu fazia isso, e não era assaltado, e não era incomodado nem sequer por militares, e era dentro do período militar. Eu era adolescente dentro do período militar, eu era punk dentro do período militar. Punk não apanhava dentro do período militar. Quem apanhava, quem era preso... Olha, punk é anarquista, só para você saber. Quem era preso, quem era espancado, era assaltante, era marginal, era sequestrador, era criminoso. Vocês têm que lembrar que são 375 desaparecidos em 20 anos dentro do período militar. Os militares, eles fizeram o desaparecimento de pessoas. Pelo que está constando nos sites que vocês podem pesquisar nas redes sociais, 375 pessoas em 20 anos. Sério, né? Tá. 40 mil pessoas desaparecem, crianças desaparecem por ano no Brasil. Por ano, 40 mil. 200 mil ao todo no Brasil. Se eu não me engano, 57 pessoas desaparecem só em São Paulo por dia. Por dia. Aí tu pega o que? 7 dias? 7 dias, tá? Superou já o número de São Paulo, de desaparecidos no Brasil. Aí retorna, essas pessoas voltam a aparecer do nada, assim. 40 mil. Não, 40%. 40%. Não, 60% voltam. 60% voltam a aparecer no Brasil. E isso quer dizer que 40% desaparece para sempre. De 200 mil. 40% de 200 mil. Gente, é muita gente que desaparece no Brasil todo ano. Todo ano. E aí você diz que dentro do período militar desapareceu 375 pessoas. E assusta as pessoas dizendo que o período militar foi a pior coisa da face da Terra. Olha, eu sinceramente, eu prefiro que desapareça 375, desculpa, não quero que desapareça ninguém, mas eu prefiro que desapareça 375 pessoas do que 80 mil, que é o que mais ou menos vai dar, o número, 80 mil. Eu prefiro que não desapareça ninguém, mas se tiver que desaparecer alguém, que seja menos. Simples assim. Né? Então, essa história da ação e reação que eu estou falando é uma questão simples. A gente está aqui comentando uma situação bem simples. O que vocês estão ouvindo nas redes sociais, das alegações de que o período militar foi algo terrível, no período militar você teve acesso à informação através da televisão, do rádio,
que foi concessão de governo dentro do período militar, o telefone, que foi concessão de governo do período militar, e hoje nós temos internet, graças, que não existia até então naquele período, nós temos internet graças a essa situação. E a energia que foi gerada para você ter o seu computador em casa e para eu poder estar vendo esse meu comentário aqui agora, tudo isso foi criado dentro do período militar. Os famigerados militares, os déspotas militares, criaram essas condições, inclusive a de segurança, para que a gente pudesse ter toda aquela tranquilidade que nós tínhamos dentro do período militar. Os vilões militares fizeram tudo isso. Agora você me diga se essa reação que nós estamos, que estamos pensando em fazer para a gente poder ter tudo isso de volta, independente se vai ser com os militares ou de uma outra maneira, se isso é golpe de Estado. Sinceramente, me diga se isso é golpe de Estado. Golpe de Estado é o que a gente está recebendo agora. Nós estamos recebendo uma comunicação de massa de um discurso fajuto que diz que tudo aquilo que a gente viveu é mentira, que a gente não viveu, que a gente não passou, que a gente tinha uma falsa sensação de liberdade, e liberdade é o que nós temos agora. Não, nós não temos liberdade agora. Agora nós temos censura. Não, nós não temos democracia agora. Agora nós temos ditadura. Isso é que nós estamos vivendo. E nós não vamos realmente promover golpe nenhum. Se nós fizermos alguma coisa, se o povo brasileiro fizer alguma coisa, não é golpe, é contra-golpe. Não é ação, é reação. Então entendam, a mentira tem perna curta. E nesse caso, mesmo que ela tenha sido repetida milhares de vezes, ela tem o seu esgotamento. Por quê? Porque você pode, como diz o ditado, enganar algumas pessoas durante algum tempo, uma pessoa durante muito tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Muito obrigado.